Como eu disse, mais frases. Tem que treinar bastante. Bem-humorado, o visitante entrou no local. Ó, já me deu a dica. Bem-humorado é como a pessoa está, tem vírgula, e quem entrou foi o visitante, que é sujeito. Esse bem-humorado é adjetivo, falando sujeito separado por vírgula. O que eu sou? Se eu estou separado por vírgula, eu tenho que ser obrigatoriamente predicativo do sujeito. Entrar, onde? No local, adjunto adverbial. O verbo é significativo, tem predicativo do sujeito e o predicado tem que ser verbo nominal. Não há erro. O presidente achou inadequado o seu comportamento. O verbo é achou, tem o U perto do O, mas ninguém vai falar eu achou. Então esse achar é verbo significativo. Não dá para falar eu, então é ele. Ele achou inadequado o seu comportamento. O presidente sumiu, é o verdadeiro sujeito. Achar é verbo significativo, então eu vou fazer a pergunta. O presidente achou o quê? O seu comportamento inadequado. Então, nós temos um adjetivo falando do comportamento. Notem. O é artigo, o seu é pronome adjetivo e o adjetivo está antes. Então, ele já me disse, nunca serei adjunta de nominal. Ah, professora, mas eu não sei achar isso. Então, vamos fazer a pergunta. Como que o presidente achou o seu comportamento inadequado? Fiz a pergunta como e a resposta é um adjetivo falando do objeto direto. Qual a maneira de não ter dúvida? Transforme o comportamento no pronome oblíquo o. E eu vou dizer, o presidente o achou inadequado. Então, se esse adjetivo fala do objeto direto, ele tem que ser obrigatoriamente predicativo do objeto. Verbo significativo com predicativo do objeto vai gerar o predicado verbo nominal. Muitas pessoas saíram dali insatisfeitas. Saíram é o verbo. Tem o M, já me disse. O sujeito é da terceira do plural. Elas saíram dali insatisfeitas. Já me disse que o verdadeiro sujeito são muitas pessoas. Sair está na lista do CEFPACT? Não. Perdeu o significado de sair dali? Também não. Então, ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta como. Como as pessoas saíram insatisfeitas? Então, insatisfeitas está no feminino plural, concordando com o sujeito, separado pelo verbo. Ele já me disse, eu sou adjetivo e, como eu estou separado pelo verbo falando do sujeito, eu sou predicativo do sujeito. E como o verbo é significativo, o predicado é verbo nominal. Se quiser saber o que é dali, saíram de onde? Dali, adjunto adverbial. Agora, muitas pessoas continuam insatisfeitas. Olha, mesmo sujeito, mesmo adjetivo. O que mudou? Saíram, virou, continuam. Continuam, tem N, então confirma que elas continuam insatisfeitas, o sujeito é muitas pessoas. Continuar está na lista do CEFPACT? Sim, mas ele só é de ligação se eu fizer a pergunta como e a resposta variar. Como as pessoas continuam? Insatisfeitas, tudo combinando. Então, isto aqui é adjetivo separado pelo verbo falando do sujeito, não há dúvida. Ele é predicativo do sujeito, confirma que o verbo é de ligação e o predicado é nominal. Gente, é muito fácil. Tudo está escrito nos vídeos, no material anterior e falado nos vídeos anteriores. É só ouvir mais de uma vez para poder gravar. Vamos para a frase 21. Eles deixaram muitas pessoas insatisfeitas. De novo, muitas pessoas e o adjetivo insatisfeito. 3 vezes. O verbo é deixar. Tem M, que caracteriza a terceira do plural. Então, ele está dizendo, eles deixaram, é o sujeito, eles deixaram quem? Muitas pessoas insatisfeitas. Isso
é o objeto direto. Mas o adjetivo está falando do objeto direto. O que eu tenho que fazer? Transforma em pronome oblíquo, e se o adjetivo continua falando do pronome oblíquo, é prova inequívoca de que ele é predicativo do objeto. Muitas pessoas na cabecinha, né, deixaram elas, vamos transformar em as. Eles as deixaram insatisfeitos. Pronto, o adjetivo continuou falando do pronome oblíquo e ele será sempre predicativo do objeto. O verbo é significativo e o predicado é verbo nominal. É muito fácil, meu Deus do céu. Cansados, os viajantes percorreram o deserto. Olha só, gente. Cansados, os viajantes. Os dois estão pertinho. Mas olha lindinho aqui, ó. A vírgula. Ele já me disse. Eu tenho que ser predicativo. Então, quem percorreu? Eles, os viajantes, percorreram. Não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado. Percorreram o quê? O deserto, objeto direto. Mas como que eles percorreram? Cansados. Mas eu não preciso fazer nada disso. Quando eu vejo um adjetivo falando do sujeito separado pela vírgula, é sempre predicativo do sujeito. Como o verbo é significativo, o predicado tem que ser obrigatoriamente predicado verbo nominal. Os náufragos desesperados aguardam socorro. Aguardam tem M, já me disse, os sujeitos são eles. Eles aguardam socorro desesperados náufragos? Não, quem aguardam são os náufragos. Os náufragos aguardam o socorro, mas os desesperados não são os náufragos. Estão vendo que tem vírgula? Não posso errar nunca. Todo adjetivo falando do sujeito separado por vírgula será sempre predicativo do sujeito. E como o verbo é significativo, o predicado tem que ser verbo nominal. E se eu fizer a pergunta, os náufragos aguardam o quê? Socorro é o objeto direto. Mas aqui a questão é predicativo e predicado. Por isso, não me preocupo com o restante. Deus é maravilhoso. É o verbo, que é do verbo ser. Ninguém vai falar eu é, e sim ele é. Mas se eu disser ele é maravilhoso, sumiu o verdadeiro sujeito, que é Deus. Como que Deus é maravilhoso? Se fosse a mulher é maravilhosa. Então, esse adjetivo está falando sujeito separado pelo V do verbo. Não tem dúvida. É predicativo do sujeito, confirma que o é verbo ser, é verbo de ligação, e o predicado é nominal. Desculpem, aqui eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Isso aqui é muito material na minha cabeça, viu, gente? Então, arrume. É só predicado nominal. Desculpem o erro, mas acontece. Eu estou desde 10 de março de 2020 escrevendo esse material para ajudar vocês. Então, por mais que a gente olhe, de vez em quando, a ficha não cai. E eu cometo um erro. Mas ainda bem que eu vejo a tempo, ok? Um beijo para todos.